Os alunos da disciplina Física 1C. Vamos fazer um vídeo rapidinho aqui sobre como usar o programa Linear Fit para fazer um gráfico e um ajuste linear usando o smartphone. Caso vocês ainda não tenham o Linear Fit, vão até a Play Store, acessem ela e lá na caixa de procura, procurem por Linear Fit, como está escrito aqui. O ícone é aquele ícone com o fundo azul, onde tem as bolinhas verde e a reta vermelha. Instalem o app e abram o app. Ele é bem simples, tá, pessoal? Não é bem o ideal, mas para quebrar o galho ele serve. Então, a gente precisa colocar em valores de x os valores da grandeza independente. Por exemplo, se é um gráfico posição versus tempo, o tempo estaria no eixo x e a posição no eixo y. Então, digamos que o tempo aumenta de 1 até 10. A gente coloca assim: primeiro valor, vírgula, segundo valor, vírgula, terceiro valor, vírgula, e assim por diante. Notem que não se coloca espaço, ok, pessoal? São os valores e a vírgula para separar os valores. Bom, eu coloquei 10 valores de tempo ali. Então eu preciso de 10 valores de posição que correspondam àqueles 10 valores de tempo. Eu devo colocá-los na ordem certa, de acordo com os valores do tempo correspondentes, aqui no lugar do y. Então, digamos, por exemplo, que o primeiro instante de tempo era 2,2 segundos. Vejam que casas decimais aqui nesse programa se separa com ponto, tá, pessoal? Porque a vírgula é usada para separar os números. Então, 2,2 nesse programa, na verdade, é 2,2, ok? Então, eu vou colocando outros valores aqui para completar os 10 valores correspondentes os valores de tempo que eu coloquei lá em cima. Eu dei uma pausa ali porque eu vi que eu coloquei um valor de tempo errado aqui, tá? Depois do 4 vem o 5, não o 6. Então vamos lá, eu tenho 1, 2, 3 valores de tempo aqui. 4 agora. Então vamos colocar os outros 6 valores de tempo. Eu estou colocando aqui, pessoal, mais ou menos para fechar com uma coisa que eu estou pensando aqui, tá? Que é para fazer uma dispersão de pontos, mas uma dispersão de pontos que não vai muito longe de uma reta. Então, botei todos os pontos aqui. Eu devo botar também qual é o título do eixo X. Bom, qual é a grandeza que está no eixo X? É o tempo. Então, eu coloco tempo, abre parênteses, a unidade. Digamos que o tempo seja em segundos. E aqui, na grandeza que está no eixo Y, eu coloco a posição. Então, posição, digamos que ela está em centímetros. Essas informações, pessoal, eu estou inventando agora na hora, tá? Os valores de tempo eu inventei agora e os valores de posição eu inventei agora também. É claro que quando vocês estiverem fazendo o relatório de vocês, os valores de tempo e de posição, ou seja lá que grandeza for, vocês vão pegar dos conjuntos experimentais que os professores de laboratório derem para vocês, tá? Então, esses valores aqui são meramente um exemplo. Na hora de fazer o relatório mesmo, usem os conjuntos de dados experimentais que os professores indicarem para vocês e aí usem a quantidade de casas decimais e algarismos significativos que for pedido naquele roteiro de laboratório. Vejam também que as unidades dependem do experimento que vocês estão fazendo. Não vai ser sempre tempo em segundos e posição em centímetros. Então, para cada experimento, confiram bem quais são as unidades. E, por fim, colocamos um nome do gráfico aqui. Já que eu coloquei posição e tempo, eu vou chamar isso aqui de gráfico X, que é da posição, versus T, do tempo.
e o X não deveria ser maiúsculo, tá? Eu odeio esse corretor, o X deveria ser minúsculo. Gráfico X versus T. Beleza, feito isso, nós clicamos no botão Fit and Plot. Então ele vai fazer duas coisas, ele vai gerar o gráfico e ajustar uma reta vermelha aos pontos do gráfico. Então vejam que o gráfico está sendo mostrado aqui, os pontinhos azuis são os valores que eu coloquei de posição para cada instante de tempo, e a reta vermelha é a reta que melhor representa a evolução desse conjunto de pontos. Tá? Então ali o que ele chama de vermelhinho fit é o ajuste linear, o que ele chama de azulzinho data são os pontos experimentais. Vamos combinar, né, pessoal, que esse gráfico aí tá meio chulé, né? Não é assim um gráfico de qualidade. Mas quem não pode fazer no computador tem que usar o smartphone. Essa aqui é a saída que resta. Então, nós vamos aceitar, nós não vamos descontar pontos, mas esse gráfico aí não é o ideal, tá, pessoal? Nós só estamos usando porque é o que está disponível no momento. Então vejam que aqui ele está nos dando todas as informações. No lugar do X tem os valores do tempo que nós colocamos à mão, no Y os valores da posição que nós colocamos à mão, e aqui veja que ele está dando os valores de M, B e R. O que é o M? O M é a declividade da reta. Lembrem que no gráfico posição versus tempo, a declividade da reta tem a ver com a velocidade, certo? Se a posição aumenta com o tempo como uma linha reta, isso quer dizer que o movimento é um MRU, ou seja, a velocidade deve ser constante. A velocidade deve ser constante igual a quanto? Igual ao valor do coeficiente angular da reta. Este M que aparece ali na tela, 2.06727, é justamente o coeficiente angular da reta. O B seria o ponto onde a reta vermelha corta o eixo Y. Para nós, ele não vai ter nenhum significado especial. E o R, ele é uma grandeza que nos indica quão bom é o ajuste dessa reta a esses pontos. O R deveria ser próximo de 1, tá, pessoal? 0,998 é muito próximo de 1. Isso quer dizer que essa reta representa muito bem esse conjunto de pontos e a tendência desses pontos, que é um aumento linear da posição com o passar do tempo. Ok. E como é que a gente pega isso aqui e coloca isso aqui no nosso relatório agora? Bom, pessoal, se vocês puxarem a tela para cima, ó, lá embaixo tem o Fit and Plot, que a gente já usou para ajustar a reta e fazer o gráfico. Agora a gente clica em Save and Send. Então ele vai perguntar, como é que você quer enviar isso? Bom, aí depende de como vocês querem enviar o arquivo, tá, pessoal? Vocês podem, por exemplo, mandar para vocês mesmos por e-mail ou para vocês mesmos por WhatsApp, por exemplo. Então aí é uma questão, ele vai dar várias opções para vocês. Eu recomendo, por exemplo, salvar no Google Drive. Se vocês têm Drive, dá para vir direto aqui no Drive e salvar no Google Drive, por exemplo. Tá? Aí eu não tinha dado permissão para o Drive, mas ele vai perguntar aqui qual é o gráfico, qual é a conta de vocês, qual é a pasta, vocês clicam salvar e aí está salvo. Aí depois vocês podem pegar esse JPEG e colocar dentro do programa que vocês estiverem fazendo o relatório, ok? Então essa era uma explicação de como usar o Linear Fit.